todas as premiações do cinema, é indiscutível que a mais lembrada e a mais celebrada é aquela entregue pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organização responsável pelo Oscar, o bom e velho Oscar, aquela estatueta em forma de um careca dourado. A premiação que desde 1929 premia todas e todos que fazem parte da indústria cinematográfica norte-americana, deixando uma ou outra categoria para premiar quem não faz parte do cinema estadunidense, é conhecida até para quem não está nem aí para saber o que um diretor de fotografia faz. Neste ano da graça de 2024, a cerimônia acontece em 10 de março. Dependendo do dia que estiver ouvindo esse podcast, você já vai saber quais obras e artistas foram mais premiados, quais foram injustiçados e quais gafes aconteceram na cerimônia que é transmitida ao vivo direto de Los Angeles. Sim, porque tudo que envolve transmissão ao vivo sempre rola um momento inesperado, que muitas vezes rende mais assunto do que a cerimônia em si. Ainda mais em um evento como o Oscar, que dura em torno de 3 horas. Alguma coisa ali inevitavelmente vai desandar nessa transmissão. E é sobre esse histórico que eu vou falar hoje neste especial, com as maiores gafes dos quase 100 anos de Oscar, já que a opinião sobre os filmes e artistas que concorrem este ano você já está cansado de escutar. Além do fato de que eu não sou capaz de opinar, como disse a grande atriz Glória Pires, que nunca nem sequer foi indicada ao Oscar, mas já entrou para a história da transmissão. Pelo menos aqui no Brasil, por conta justamente de uma, sim, gafe. Então vamos lembrar ou relembrar esses momentos de vergonha alheia da mais lembrada cerimônia do cinema. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural Especial Oscar. Toca a orquestra aí! Salada Cultural. A primeira gafe do Oscar aconteceu em seus primeiros anos de cerimônia. Em 1933, durante a apresentação do prêmio de melhor diretor daquele ano, o apresentador da categoria Will Rogers, ao anunciar o vencedor, disse, abre aspas, "Suba aqui e pegue, Frank", fecha aspas. O problema é que haviam 2 diretores indicados chamados Frank. Frank Capra, indicado pelo filme Dama por um Dia, e Frank Lloyd, indicado pelo longa Cavalgada. O Frank Lloyd foi quem havia ganho. Os 2 Franks foram até o palco receber o prêmio, mas somente Capra ficou com cara de tacho, batendo palmas e vendo Lloyd receber o prêmio. Em 1938, houve um roubo durante a cerimônia do Oscar. A atriz Alice Brady recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo trabalho em No Velho Chicago. Porém, ela não compareceu à cerimônia. Para receber o prêmio, que ainda não era a famosa estatueta, mas uma plaqueta de reconhecimento pelo trabalho, subiu ao palco um homem para receber o agrado em nome da atriz. Só que Alice Brady não havia enviado ninguém para receber o prêmio em nome dela. Ninguém soube quem era esse rapaz que pegou a plaqueta, que ficou com o prêmio e que nunca foi devolvido. Para Alice, a academia gerou outra plaqueta para substituir a roubada. Em 1944, toda a imprensa especializada acreditava que o prêmio de melhor ator iria para Humphrey Bogart, por sua atuação no hoje clássico Casablanca. Até Bogart estava confiante de que ia levar a estatueta, tanto que na cerimônia, momentos antes de anunciar o vencedor da categoria, ele já havia se colocado de pé, pronto para pegar o Oscar. Porém, quando ouviu o nome do ator Paul Lukas pelo filme Horas de Tormenta, Bogart disfarçou e fingiu que estava em pé para aplaudir o vencedor. O problema é que ele foi o único que levantou para aplaudir o Paul Lukas. Na cerimônia de 1964, a atriz Rita Hayworth, ao anunciar o nome do vencedor na categoria Melhor Diretor, se atrapalhou por conta das letras miúdas que estavam no envelope. Após se esforçar, conseguiu chamar o diretor Tony Richardson pelo seu trabalho na direção do filme As Aventuras de Tom Jones. Porém, pela dificuldade de leitura, ela acabou chamando ele de Donnie Richardson. Na cerimônia de 1970, George C. Scott concorreu na categoria Melhor Ator pela sua atuação no filme Peyton. O ator causou polêmica e se recusou publicamente a participar do Oscar porque, segundo ele, abre aspas, a cerimônia não era mais do que um desfile de carne e que a função de um ator
era representar e não competir. Fecha aspas. Então, no momento em que a atriz Goldie Hawn anunciou o vencedor na categoria Ator, não escondeu a surpresa soltando um sonoro "Meu Deus!" ao dizer que o ganhador da estatueta foi, justamente, George C. Scott. Na cerimônia de 1974, o ator David Niven, mais conhecido aqui no Brasil pelo filme A Pantera Cor-de-Rosa, estava incumbido de chamar a atriz Elizabeth Taylor para apresentar o prêmio de melhor filme. Enquanto David estava fazendo aquela introdução básica antes de chamar a atriz, um homem completamente nu invadiu o palco correndo e fazendo o sinal da paz. A plateia, óbvio, veio abaixo, enquanto que a orquestra da cerimônia começou a tocar, como se estivesse tentando tirar a atenção do homem que corria feito Adão no paraíso. Também é engraçado, levando-se ao fato de que realmente pensaram que uma música ia tirar a atenção de um homem correndo nu com a mão no bolso. David Niven não perdeu a postura, riu da situação e ainda fez o seguinte comentário sobre os atributos do peladão. Abre aspas. Provavelmente, a única risada que aquele homem conseguirá ouvir alguma vez é por ter tirado a roupa e mostrado os seus defeitos. Fecha aspas. O peladão em questão se chamava Robert Oppel, fotógrafo e ativista, que não foi preso e nem expulso da cerimônia. À imprensa, ele disse posteriormente que ninguém deveria sentir vergonha de ficar pelado em público. Tá bom, né? Em 1976, o hoje muito premiado diretor Steven Spielberg havia sido indicado pela primeira vez pelo seu filme Tubarão. Spielberg estava tão confiante de sua vitória no prêmio de melhor filme que, ao ouvir o anúncio de que o vencedor da categoria foi o longa Um Estranho no Ninho, não escondeu a decepção. O close da câmera da transmissão em seu rosto mostrava ele incrédulo, dizendo, abre aspas, eu não acredito, fecha aspas. Ele ainda levaria alguns anos para receber um Oscar, mais exatamente 18 anos, pelo filme A Lista de Schindler, em 1994. Em 1985, o ator Laurence Olivier foi chamado para apresentar a categoria de melhor filme. Naquele ano, concorriam para o maior prêmio da noite os filmes Amadeus, Passagem para a Índia, Os Gritos do Silêncio, Um Lugar no Coração e A História de um Soldado. Laurence Olivier, que talvez estava com muita pressa para curtir o after party do Oscar, nem apresentou os indicados, já abriu o envelope e anunciou Amadeus como vencedor da categoria, o que deixou todo mundo bastante surpreso. Em 1989, a Academia quis fazer uma cerimônia diferente. Não houve um apresentador oficial, mas teve muitas apresentações musicais entre os anúncios dos vencedores. Produzido por Alan Carr, famoso pelos musicais da Broadway, muito do que foi apresentado naquela noite, com números de dança e canto, não empolgou ninguém e fez a audiência da cerimônia cair vertiginosamente. Um dos pontos mais polêmicos foi logo no início, quando uma atriz fantasiada de Branca de Neve da Disney fez um dueto com o ator Rob Lowe, que na época respondia um processo de assédio sexual. Sem contar que após a cerimônia, a Disney processou a Academia por usar a Branca de Neve da casa do Mickey sem autorização prévia. Essa foi uma gafe que só rolou depois da cerimônia. Na edição de 1994, Tom Hanks ganhou seu primeiro Oscar pela atuação no filme Filadélfia, em que interpreta um advogado homossexual que, por ser HIV positivo, é demitido da empresa que trabalhava e, por isso, abriu um processo contra os ex-chefes. Ao agradecer pela estatueta que tinha acabado de ganhar, Hanks dedicou o prêmio a seu professor do ensino médio, por ser gay. O problema é que o professor não havia assumido sua orientação sexual até aquele momento. Esse episódio inspirou o filme Será que Ele É?, com Kevin Kline interpretando um professor que é exposto pelo ex-aluno após receber um prêmio.
Em 1996, Sharon Stone e o músico Quincy Jones protagonizaram um momento embaraçoso quando estavam para apresentar o vencedor na categoria Melhor Trilha Sonora. No momento em que iam dizer o vencedor, a produção da cerimônia não havia entregue o envelope a eles. Sem ter o que fazer até o envelope chegar em sua mão, a atriz ficou improvisando algumas piadas até que Quincy chegou em seu ouvido e disse a ela quem foi o vencedor da categoria, sem envelope, nem nada. Em 2003, quando a atriz Halle Berry anunciou que Adrien Brody havia vencido o prêmio de melhor ator por O Pianista, ele, extremamente eufórico com a vitória, subiu ao palco e tascou um beijo em Halle Berry, que se mostrou bastante incomodada. Após o movimento Me Too, que luta contra o assédio sexual e a agressão sexual, essa atitude de Adrien pegou mais mal do que no ano que aconteceu, e por isso até a academia tirou o vídeo que mostra esse momento de seu canal oficial no YouTube. Em 2007, a apresentadora daquele ano, a comediante Ellen DeGeneres, em um momento de improvisação, chamou a atriz Penélope Cruz de mexicana. O problema é que Penélope é espanhola. Penélope fingiu demência e não esboçou nenhuma reação. Minutos depois, DeGeneres pediu desculpas pelo erro. Na cerimônia de 2013, quando recebeu o Oscar de melhor atriz pelo filme O Lado Bom da Vida, Jennifer Lawrence, ao subir as escadas que levavam ao palco e receber sua estatueta, ela tropeçou e caiu. Da escada, ela começou a rir, se levantou e foi pegar seu prêmio. Em meio aos aplausos de pé que recebeu do público presente, ela comentou, abre aspas, "Vocês apenas estão ficando de pé porque se sentem mal por eu ter caído. Isso é realmente embaraçoso." Fecha aspas. Em 2014, o ator John Travolta estava escalado para anunciar a cantora Idina Menzel, que ia se apresentar naquela noite cantando Let It Go, canção presente no filme Frozen e que estava concorrendo na categoria de música original. No momento-chave, Travolta se atrapalhou na hora de chamar a cantora e disse, abre aspas, "a excepcional Adele Dazeem", fecha aspas. Ninguém entendeu o que havia acontecido ali. Posteriormente, John Travolta enviou flores para Idina Menzel como pedido de desculpas e no ano seguinte, ambos apresentaram a mesma categoria e Idina aproveitou a chance para fazer piada da gafe, chamando John Travolta como, abre aspas, "meu bom amigo Glon Gazingo", fecha aspas. Essa é outra gafe que só foi percebida após a cerimônia. Em 2017, no momento da cerimônia em que homenageia aos artistas e profissionais da área audiovisual que faleceram no último ano, o nome da figurinista Janet Patterson surgiu na tela com a foto de outra pessoa. No caso, a imagem era da produtora australiana Jen Chapman. Isso causou um grande choque em Chapman, que era, inclusive, amiga de Janet Patterson. Em 2017 também foi palco de, talvez, a maior gafe da história do Oscar. Faye Dunaway e Warren Beatty entraram no palco em comemoração aos 50 anos do filme Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, e para anunciar o Oscar de melhor filme. Dentre os filmes que estavam concorrendo naquele ano, Moonlight e La La Land eram os mais prováveis a receber a estatueta. Warren Beatty abriu o envelope, aparentou estar confuso com o que leu, passou para Faye Dunaway, que anunciou que o vencedor era La La Land. Após os produtores de La La Land subirem ao palco, o diretor Damien Chazelle anunciou que houve um engano, que o vencedor foi Moonlight. Os presentes até pensaram se tratar de uma brincadeira do diretor, que arrancou o envelope verdadeiro da mão de Warren Beatty e mostrou que era verdade. O motivo da confusão partiu da empresa que realiza a auditoria dos votos do Oscar. Por conta de uma falha de um dos funcionários, o envelope de melhor atriz, que tinha o nome da atriz Emma Stone, que venceu por La La Land, foi entregue à dupla de apresentadores. Mas aí o estrago já estava feito, e até hoje gera inúmeras piadas.
inclusive mostrando a cara do ator Ryan Gosling escondendo a risada quando foi descoberto o erro. Guardo como última gafe a mais recente, que ainda está fresca na memória de quem viu ao vivo, e que talvez divida o pódio como o vexame do envelope trocado de 2017. Em 2022, o comediante Chris Rock estava para anunciar o prêmio de melhor documentário. Entre piadas sobre a categoria e sobre os astros do cinema presentes, ele improvisou uma piada relacionada ao corte de cabelo de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, e que sofre de alopécia, condição que ocorre perda de cabelo. Chris Rock fez um comentário dizendo que estava ansioso para ver Jada na sequência do filme Até o Limite da Honra, filme estrelado pela atriz Demi Moore, em que ela raspa o cabelo para interpretar uma militar norte-americana. No primeiro momento após essa piada improvisada, a câmera da transmissão mostra a Jada com um semblante sério, enquanto que Will Smith ria do comentário. Depois, com a câmera de volta em Chris Rock, mostra o Will Smith indo em direção de Chris e lhe dando um tapa. Quem assistiu até pensou se tratar de um momento combinado entre os dois. Porém, após Chris comentar que Will tinha lhe dado um tapa, Will, da plateia, começa a gritar dizendo para Chris não colocar o nome de sua esposa em sua boca. Mesmo Chris Rock tentando colocar panos quentes nessa atitude e tentando seguir com a apresentação da categoria, o clima ficou tão pesado que foi difícil continuar com a cerimônia normalmente. Will Smith, minutos depois, foi premiado com o Oscar de melhor ator por King Richard. No discurso, pediu desculpas aos familiares e aos presentes por aquele momento de explosão. Após a cerimônia, os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organização responsável pelo Oscar, divulgaram uma nota afirmando que Will Smith foi banido de qualquer cerimônia que envolva a academia por 10 anos. Chris Rock não apareceu na cerimônia do ano seguinte, mas aproveitou esse episódio de 2022 para fazer várias piadas em seu show de stand-up. Por conta disso, eu acredito que boa parte dos que assistiram ao vivo essa cena não consiga se lembrar que longa venceu a categoria de melhor filme em 2022. Mas o tapa, ninguém esquece. Thank you. Oh, thank you very much. I'm very... Oh, thank you. Obrigado. Muito obrigado. Eu sou o rei do mundo. Brincadeira. Eu não sou. Eu quero agradecer à academia por proporcionar esses momentos de puro embaraço, mas que rendem histórias muito interessantes e que vale a pena lembrar ou relembrar. É isso, esse foi o especial Oscar do Salada Cultural, que tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que agradece, Márcio Andrade. Antes da música de encerramento tocar, interromper meus agradecimentos, eu quero dizer que também, que se caso queira, pode participar do financiamento coletivo do Salada Cultural em catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem recompensa dependendo da faixa de contribuição, e eu fico muito feliz caso você possa contribuir com este humilde podcast. Eu volto em breve com mais histórias culturais interessantes. Ok, já estou saindo. Não se pode nem agradecer direito. Inacreditável.